Boa noite a todos. Meu nome é Carlos. No momento, atuo como presidente da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. E essa noite teremos a apresentação do professor Jorge Montesi a respeito de derrame pleural. O professor Jorge Montesi é de Juiz de Fora, formou em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde é professor de cirurgia torácica. Possui especialização em mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela UFMG. Diretor e um dos fundadores do Hospital Monte Sinai e da Faculdade Suprema, é conselheiro dos Hospitais Filantrópicos Maternidade Terezinha de Jesus e Ana Nery. Mais uma vez, professor, agradecer muitíssimo a presença do senhor e, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, professor, e eu fico muito feliz novamente com esse convite e estarei sempre à disposição quando puder contribuir e, principalmente, a troca de conhecimento, que é fundamental. No final, a gente abre aí para as perguntas e, com certeza, eu vou aprender bastante aí com as perguntas e as considerações. Então, aqui, mostrando aqui o nosso Hospital Monte Sinai, né, e a nossa equipe da cirurgia torácica, que é a responsável aqui pelo Hospital Monte Sinai. Eu, como mais velho, hoje quem é o chefe real da cirurgia torácica aqui é o João Paulo Vieira, mas nós todos atuamos, porque a gente tem que ir passando, a vida nós vamos passando. Eu quero sempre atuar, mas quero estar sempre junto deles aí, crescendo junto. Então, o conceito de derrame pleural é o acúmulo de líquido no espaço pleural entre as duas pleuras. Então, existe anatomicamente, como nós veremos mais à frente, a pleura visceral, é aquela pleura que recobre o pulmão, e a pleura parietal, que é a pleura que recobre a parede torácica. O acúmulo anormal de líquido, que a gente chama de derrame pleural. Na realidade, por que eu falei acúmulo anormal de líquido? Porque todos nós produzimos um líquido pleural diuturnamente entre as duas pleuras. E esse líquido, ele é formado e absorvido na mesma quantidade. A pleura que mais o produz é a pleura parietal, que é a pleura mais bem vascularizada e a pleura mais inervada. E quem absorve é a pleura, mais absorve a pleura visceral. É que ela tem poros, pela expansão e retração do pulmão, facilita essa absorção. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, passar uma ideia do que nós vamos tocar hoje no assunto derrame pleural. A insuficiência cardíaca, a síndrome nefrótica e a cirrose hepática. Essas três etiologias, dessas três afecções, elas são chamadas o líquido de transudato. Por que isso? Porque, na realidade, existe uma baixa concentração de proteína no líquido pleural. Normalmente, esse líquido pleural é um líquido clarinho, que com a baixa quantidade de proteína, ele é a tendência real de ser chamado água de rocha. E por que ele acontece? Na realidade, com o coração insuficiente, como eu vou explicar mais à frente, ele aumenta a pressão retrógrada a nível do capilar pulmonar, das veias pulmonares, e faz um acúmulo de líquido, tanto no intestino, que depois transuda e altera a reabsorção do líquido dessa pleura que eu disse inicialmente. Na síndrome nefrótica, nós perdemos proteína através da alteração da membrana basal do rim, que ela não deixa passar as macromoléculas. Com essa alteração, aí eu não sei se a minha colega de turma, Marinês, está aí nos assistindo, mas a perda de proteína pelo rim faz com que nós tenhamos uma hipoproteinemia, assim como aquela proteína, aquele aminoácido que é absorvido na porção distal do intestino e que ele é absorvido e que ele no rim, no fígado, ele é reconjugado em albumina. Com a cirrose hepática e a síndrome nefrótica, nós temos uma deficiência de albumina
na corrente sanguínea. E isso altera a osmolaridade sanguínea e a reabsorção do líquido a nível do capilar venoso. Na insuficiência cardíaca, todo mundo sabe bem que hoje, em um indivíduo normal, em torno aí do adulto de 70 ml por cada sístole, a gente faz em torno de 80 mil batimentos por minuto, por dia. E se a gente, pela insuficiência cardíaca, fica 0,00000, alguns zeros ml de sangue retrogradamente no pulmão, aumenta a pressão ao nível do capilar venoso, isso faz uma diluição do líquido, na absorção do líquido do intestino, e faz com que nós tenhamos, assim, uma deficiência de absorção, porque ele também dilui a proteína. Além de uma pressão aumentada, ele dilui a proteína, diminuindo a osmolaridade. É a síndrome de Mays aí para os ginecologistas, né? A gente tem, na realidade, um derrame pleural através de um tumor benigno de ovário, acúmulo do líquido a nível da cavidade abdominal, do peritônio, e o diafragma direito ele tem alguma porosidade, ele tem, na realidade, na sua membrana, tem a parte de contratilidade, que é a parte muscular, e a parte tendinosa, que é a parte central. E, às vezes, alguns pacientes podem nascer, principalmente as mulheres, com alguns furinhos, alguns pertuitos. E esse pertuito a gente pode ter o derrame pleural por passagem do líquido do abdômen para dentro do tórax. Isso também justifica muito, não é o nosso tema hoje, mas o pneumotórax catamenial, que existe a passagem de ar para dentro da cavidade abdominal, e esse ar passa por esses pertuitos, formando o chamado pneumotórax catamenial, que é aquele pneumotórax que ocorre na época da menstruação. Derrame pleural parapneumônico e empiema pleural. Na realidade, quando nós fazemos um discernimento, temos uma pneumonia, a pneumonia ela pode ser o derrame pleural, normalmente, que ele acontece por inflamação, somente com processo inflamatório, não contaminando a cavidade pleural, ou ele pode ser um derrame pleural que contamina a cavidade pleural. Aí é o chamado empiema pleural, e que a gente vai tentar fazer uma boa discussão mais à frente. A tuberculose, o Brasil tem uma prevalência, uma incidência e prevalência alta, no jovem, com perda de peso, com sudorese noturna, às vezes inicia com quadro de dor torácica e depois desaparece e surge a dispneia, nós nunca podemos esquecer da tuberculose. Derrame pleural reumático, da artrite reumatoide, às vezes a gente, nesse caso, quando tem associado a artrite reumatoide, nunca a gente esquecer de pedir a dosagem de glicose. Normalmente, praticamente é patognemônico de derrame pleural reumático quando a glicose vem abaixo de 20 decilitros por miligrama por cento. O quilotórax é o acúmulo de gordura, de triglicerídeos no espaço pleural, e decorrente, na maioria das vezes, o trauma, pode ser da própria altura, pode ser uma queda de bicicleta, moto, ou um trauma torácico em geral, e das neoplasias. O que mais dá o quilotórax são os linfomas e o carcinoma pulmonar ou de céu, é um diferenciado de pequenas células. Quando a gente suspeita do quilotórax, como é? Primeiro, pela clínica, de ter um processo de trauma. E segundo, quando tem a neoplasia, é um alargamento de mediastino. Normalmente, quando tem um processo em que ou queda da própria altura, ou queda de bicicleta ou de um cavalo, o quilotórax acontece, o paciente não tem febre, não tem nenhum outro sintoma a não ser uma dispneia. E se faz o diagnóstico, às vezes, de um derrame pleural por exame físico ou uma radiografia de tórax. E aí, o aspecto na punção do quilotórax é um derrame pleural leitoso, tipo uma lavagem de uma vasilha de leite. Às vezes, aquela vasilha de leite a gente lava e fica aquele aspecto meio turvo, branco. Esse a gente suspeita do quilotórax, e eu vou falar mais à frente que o diagnóstico é feito com a dosagem do triglicerídeo
acima de 120 miligramas por decilitro, também define o diagnóstico de quilotórax. As neoplasias malignas, elas podem ser decorrentes do pulmão, ou por cometimento de uma telectasia, ou uma invasão direta da pleura, ou através de uma neoplasia maligna de pleura, que o mais comum é o mesotelioma pleural. Ele acontece, é um quadro assim, extremamente difícil, é um derrame pleural de coloração sanguínea, o paciente sente muita dor, porque a dor é muito grande, a invasão da pleura, da parede, a pleura parietal, que é a mais inervada, como eu disse, ele invade e o paciente tem muita dor. A gente, às vezes, indica a cirurgia como uma toalete, uma retirada da pleura, retirada do pulmão, mas o paciente que mais durou, que nós fizemos a pleuropneumectomia por uma mesotelioma, foi em torno de 4 anos. Então, realmente, a gente indica a cirurgia no sentido de tentar melhorar a qualidade de vida. E as metástases à distância, de acordo com o local da neoplasia inicial, hoje nas mulheres, o mais comum é a metástase do câncer de mama e as metástases principalmente do câncer de colo, estômago e aí por diante. O hemotórax espontâneo ou traumático. O hemotórax espontâneo ele pode acontecer, por exemplo, naqueles doentes com leucemia, com linfoma, quer dizer, acontece aquele hemotórax e às vezes o diagnóstico é feito exatamente pela punção e que vai se investigar enquanto uma leucemia ou um linfoma. Ou mesmo naqueles indivíduos, naquelas mulheres que pode ter um hemotórax espontâneo a partir da endometriose pleural que se instala ali, sangra, e a gente pode ter o hemotórax espontâneo, aí não é mais espontâneo, né? A gente já definiu a etiologia. E o trauma torácico, que nós podemos dizer que realmente no dia a dia aí é preocupante, dentro das regras do ATLS, a gente se drena no indivíduo adulto mais que 1.500 ml, ou de 200 a 300, sequencialmente, mais de 3 horas, a gente tem que indicar toracotomia, porque provavelmente tem um vaso grande sangrando nessa região. Então, só para relembrar aqui, nós temos a artéria. Então, na artéria, nós temos o quê? Uma pressão sanguínea aumentada, a pressão de líquido é maior, então a tendência, e a pressão oncótica, a pressão osmótica dada pela proteína é menor. Então, a tendência do líquido é sair do vaso, o fluxo é vaso-interstício. Já no capilar venoso, o que acontece? A pressão oncótica é maior, a proteína não sai da célula, e ela, com a sua osmolaridade, ela passa a puxar o líquido para dentro do vaso. Então, retorna o fluido capilar para dentro do vaso, né? E depois das trocas, em que existe dentro da oxigênio, dos eletrólitos e aí por diante. Aqui nós vemos aqui também a extremidade arterial, a pressão hidrostática aumentada, então o líquido saindo do vaso, né? Quando sai uma macromolécula, ele vai ter que ser absorvido pelos vasos linfáticos, e aí ele vem para o ducto torácico, onde ele é habitualmente drenado para a veia subclava esquerda. E na pressão hidrostática, a gente tem uma pressão hidrostática aumentada e uma pressão osmótica menor. Já na pressão venosa, a gente tem uma pressão osmótica que puxa o líquido, né, colóide plasmático menor, então o líquido volta para dentro do vaso no capilar venoso. Então, aqui nós temos a vista esquemática do pulmão, como um todo, da caixa torácica, mostrando aqui as costelas, mostrando aqui a pleura parietal, é a pleura que mais produz o líquido pleural. Aqui nós estamos vendo as costelas, nós estamos vendo os pulmões, o pulmão direito é o pulmão maior, ele corresponde a 55% tanto da ventilação
quanto da perfusão. O pulmão esquerdo ele tem um número de brônquios menor, ele tem 8 segmentos broncopulmonares, ele só tem uma cisura e 2 lobos. Então, o pulmão absorve mais o líquido pleural produzido normalmente pela pleura parietal pela pleura parietal e pela expansibilidade e pelos poros, o que mais absorve esse líquido é a pleura visceral. Esse líquido é importante a gente ter em mente que ele serve como uma diminuição do atrito da expansibilidade torácica. Se a gente não tivesse, e quantas vezes nós fazemos uma inspiração profunda, ou mesmo no exercício físico, durante um período, se não existisse esse líquido que banhasse as 2 pleuras, provavelmente a gente teria um atrito, né? E como ele é hermeticamente produzido e absorvido na mesma quantidade, a gente não tem esse acúmulo do líquido pleural. Então, aqui a gente vê o mediastino, vê os vasos mediastinais, o retorno venoso pelas cavas e tal, e aí por diante. Mas o mais importante de tudo, a gente tem em mente hoje do nosso assunto, que é o derrame pleural. Então, na fisiologia e na fisiopatologia do derrame pleural, então, como eu disse, existe uma produção, uma absorção de líquido pleural na mesma quantidade, evitando o atrito pleural. Esse acúmulo, normalmente, ele acontece aonde? Entre a pleura e os pulmões. Então, quando ele existe, mais importante de tudo, e aí nós estamos aí com os pneumologistas aí de grande qualidade nos assistindo, é a clínica do paciente. Então, mais importante, dentro de tudo, é o raciocínio clínico, até para que nós saibamos quais os exames que nós vamos solicitar para aquele paciente. Então, se é um paciente jovem, que ele inicia com um quadro de tosse seca, há 3 meses, e ele tem sudorese noturna, um emagrecimento, poucos sintomas, e ele começa, às vezes, com um quadro de dor torácica, e esse quadro de dor torácica, na maioria das vezes, é a inflamação da pleura parietal. Então, quando existe, deslizando, a pleura visceral com a pleura parietal, o paciente sente aquela dor empontada quando ele inspira fundo. Essa dor a gente classifica como uma dor chamada ventilatório dependente, é aquela dependente da respiração. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, às vezes, o paciente não leva muito em consideração e tal, jovem, e ele vai adaptando. E, às vezes, passa assim, um mês, 2 meses, e o líquido vai se acumulando. Quando ele acumula, o paciente acha até que melhorou, porque a dor desaparece, a dor ventilatória dependente, porque uma pleura, ela se afastou da outra, então deixou de existir o atrito entre as 2 pleuras. Então, aí é que vem, se o paciente, por exemplo, ele tem anorexia, tal, o pneumologista é o primeiro a examinar o paciente. O exame físico, às vezes, tem dificuldade quando o derrame pleural é pequeno, ou quando ele tem um exame exuberante, quando o derrame pleural ele já passou de um tempo e acumulou entre as 2 pleuras. Então, principalmente no Brasil, não podemos esquecer da tuberculose. E aí, o que nós vamos fazer? Inicialmente, nós vamos dizer isso um pouco mais à frente, mas a tendência nossa é fazer uma toracocentese. Uma toracocentese, uma biópsia pleural. A agulha que a gente usa é chamada agulha de Koppe, ela parece até com uma agulha de crochê, e o fragmento de pleura vai e a gente retira sem abrir o paciente. E aí a gente manda para o estudo histopatológico. No estudo histopatológico, o patologista vai nos dizer, existe aqui a presença de granuloma com necrose caseosa. Isso junto com uma PPD, normalmente reator forte. O exame do líquido, que é um exame com predomínio de linfócito, de mononuclear.
mais de 80% às vezes e tal, isso praticamente define o diagnóstico de tuberculose no jovem e permite a indicação para o tratamento. Se os exames são negativos, a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. E quando a clínica do paciente é um quadro que inicia como um quadro de pneumonia. Então, o paciente inicia com tosse, expectoração purulenta, às vezes, ele inicia com quadro de dor torácica aguda, ele às vezes inicia com quadro de hemoptóico, às vezes quando ele tem, às vezes, herpes labial, pensa-se na probabilidade de pneumococo, um paciente mais imunossuprimido, e ele apresenta um derrame pleural, nós temos dois caminhos. Primeiro caminho, que pode ser, como eu disse, daquela apresentação inicial, ser um derrame meta- ou parapneumônico. O que significa isso? O pulmão, existe o processo pneumônico. O pulmão endurece naquela região, e a gente chama-se de pulmão hepatizado. Naquela região, ele vai ter dificuldade de expansibilidade e de retração. Então, ele perde o mecanismo de absorção do líquido produzido pela pleura parietal. Mas o processo infeccioso, ele fica restrito ao parênquima pulmonar. Então, esse derrame pleural é um derrame pleural que, às vezes, pode existir uma transudação de proteína e tal, mas ele é um derrame pleural sem infecção. Ou ele pode ser um derrame pleural infeccioso, que a gente chama-se de empiema pleural. O empiema pleural, quando a gente punciona, normalmente um derrame pleural pós-pneumônico, ele pode ser da cor amarelo citrino, que é a cor que eu chamo da cerveja, né? Quem gosta de cerveja sabe bem essa cor amarelada, forte, e ele tem um predomínio de proteína. Ele, diferentemente do derrame pleural, por insuficiência cardíaca, por síndrome nefrótica ou por cirrose hepática, ele é aquele derrame amarelo rico em proteína. E a dosagem de proteína dele é acima de 3 gramas por cento. O derrame pleural transudato, ele é abaixo de 3 gramas por cento. Então, tem pouca proteína na insuficiência cardíaca, na síndrome nefrótica e na cirrose hepática. Já no pós-pneumônico, ele tem proteína, mas isso não define se é infeccioso ou não. Como é que nós vamos definir se é infeccioso ou não? É nos exames que nós vamos solicitar, que vocês verão mais à frente, pH, o DLH e aí por diante. Mas quando tem um derrame pleural que você punciona e ele vem purulento, como é que a gente chama de purulento? É aquele derrame pleural, e eu costumo comparar, e os alunos às vezes acham graça. Teve até um aluno que depois de uma aula de derrame pleural, ele me deu uma marula de presente, porque eu sempre comparo a cor do derrame pleural empiematoso na punção, é a cor ali do amarula, né, daquele licorzinho gostoso. Então, quando vem assim, já muda a conduta com tranquilidade. Nós não podemos deixar aquilo ali evoluir. Então, quando vem o acordo amarelo citrino, pode ou não ser infeccioso, tá? Agora, aí nós temos que discernir com os exames. Agora, quando ele vem amarelo, quando ele vem cor do amarula, quando ele vem aquele aspecto purulento, nós de cara já temos que colocar um dreno no paciente, porque quanto mais rápido esse pulmão expandir, a gente tem maior probabilidade de cura. Então, outros processos, conforme eu disse anteriormente, é a síndrome nefrótica, a cirrose hepática. Então, dentro desse processo da síndrome nefrótica, cirrose hepática e insuficiência cardíaca, a gente tem que tratar da causa básica. Você fala, nós vamos puncionar e vamos fazer um diagnóstico. Claro que um paciente com insuficiência cardíaca, com síndrome nefrótica ou cirrose hepática, ele pode ter uma tuberculose, mas na maioria das vezes, a clínica é soberana. Então, a doença de base que é o fundamental. Então, como é que nós tomamos conduta? E nós vamos chegar um pouco mais à frente quando intervir. Quando intervir é quando uma frequência
respiratória do paciente tiver mais que 25 incursões por minuto. E aí nós vamos puncionar. E eu falo assim, mas nós vamos puncionar, nós vamos esvaziar até quando? Nós vamos esvaziar até que a frequência respiratória daquele paciente retome o valor normal, de 12 a 20 incursões. Por que significa isso? Significa que, tratando da causa básica, da insuficiência cardíaca, da síndrome nefrótica ou da cirrose hepática, aquele líquido vai ser absorvido. Então, nós não precisamos retirar tudo, porque a absorção vai ser de acordo com a fisiologia do sistema como um todo. E a pleura, o sistema traumático, quer dizer, quando existe o trauma, ele pode ser da pleura, do pulmão, da parede torácica, e vai causar o hemotórax, que é o derrame pleural hemático. Quando que nós vamos atuar? Se você tem um derrame pleural e ele, por exemplo, foi atropelado aí no interior e chega em Ouro Branco com derrame pleural, mais ou menos o terço inferior do campo pleuropulmonar do lado traumatizado, e o paciente está clinicamente bem, aquele derrame pequeno, e que ele não tenha derrame pleural misto. O que é o derrame pleural misto? É hemopneumotórax. Se ele tem hemopneumotórax, sempre a gente tem que fazer a drenagem intercostal fechada. Agora, se ele tem aquele pequeno derrame pleural sem pneumotórax e está clinicamente bem, a gente pode até fazer uma toraxentese de alívio, mas não, na maioria das vezes não tem necessidade, porque a própria expansibilidade do pulmão vai determinar a absorção daquele derrame pleural e daquele hemotórax. Mais importante de tudo é nós, cirurgiões torácicos, os clínicos, os CTistas, chamarmos, às vezes, o anestesista, quando a dor é intensa, e fazer, às vezes, uma peridural, e a peridural injetando morfina durante 2, 3 dias, fazendo com que a dor, quando tem fraturas costais com desvio, a gente minimize essa dor para facilitar a expansão pulmonar e a absorção deste hemotórax. Então, na clínica, eu já tentei falar alguma coisa aí. Então, a dor é a dor pleurítica, ventilatório dependente, porque a pleura parietal muito inflamada, quando desliza com a pleura visceral, existe aquela dor, que às vezes é o início do quadro clínico do paciente com tuberculose. Depois surge a dispneia, pela separação, pela interposição do líquido entre as duas pleuras, separa uma pleura da outra e a dor desaparece e surge a dispneia. Quando, resumindo, a febre é uma febre alta, um quadro clínico agudo, de dor torácica, de anorexia, às vezes hemoptóico, a gente pensa na probabilidade de, e se tem derrame pleural, de uma pneumonia. Agora, se a febre é vespertina, se tem emagrecimento discreto e o paciente, naquela idade em que não tem, a doença pleural praticamente não tem expectoração, não tem, o paciente tem a clínica da dor, da dispneia, da febre vespertina, da sudorese noturna, mas na maioria das vezes ele não tem tosse com expectoração, porque não existe comunicação. E a tuberculose pleural é chamada tuberculose paucibacilar, pouca bacilo. Ele, às vezes, cresce mais numa cultura do que na pesquisa direta do BAR. Quando a gente utiliza a pesquisa com uma lesão tuberculose cavitária, a gente pede o BAR, a cultura para BK e tal. Quando a tuberculose é pleural, por ser paucibacilar, a gente praticamente não pede o BAR, porque ele vai sempre, maioria das vezes, sempre, quase sempre, dá negativo. Quando a gente tem turgência jugular, edema dos membros inferiores, sempre pensar na probabilidade da insuficiência cardíaca. B4, onda A de fígado e tudo isso, estertor, a gente pensar na insuficiência cardíaca. E quando a gente tem edema palpebral e anasarca, a gente pensar na probabilidade, o doente acorda demasiado, já acorda com aquele faces
em anasarca, e aí nosso oftalmologista aí, com os olhos empapuçados, assim, e todo demasiado, a probabilidade é de hipoproteinemia. A insuficiência cardíaca, na maioria das vezes, já não tem hipoproteinemia. O processo dela é um processo de aumento retrógrado da pressão em nível capilar. E ela dilui a proteína e dificulta a absorção pela pressão aumentada em nível capilar. Já nesses dois, na realidade, o que predomina realmente é a hipoproteinemia. O diagnóstico ele deve ser feito pela clínica, e o exame físico, eu já citei alguns processos aqui que é importante, é todos nós sabermos como um todo, mas o raio-x de tórax em PA, raio-x de tórax em perfil, sempre importante a gente ter essa avaliação do exame físico, aonde direcionar o perfil. E, às vezes, hoje, com a ultrassom e com a tomografia computadorizada, a gente deixou muito de lado, mas eu, como sou anterior à tomografia computadorizada, com a presteza que a gente tem hoje, a gente usou muito o decúbito lateral para poder fazer o diagnóstico se tinha pneumonia mais derrame pleural, ou se era só derrame pleural, ou se era a associação das duas. Hoje, a ultrassonografia ela é um dado importantíssimo. Quando nós formamos, diziam que a ultrassonografia não valia para tórax. Hoje, a ultrassonografia tem um aspecto fundamental no FAST, no CTI, no trauma, e, principalmente, quando a gente tem aquele derrame pleural parapneumônico, quando a gente faz uma tomografia computadorizada, aquele derrame pleural muito livre, ele sugere parapneumônico. Quando ele tem alguns traços de fibrina, fibroblastos, de espessamento, ele sugere que a probabilidade, mesmo sendo amarelo citrino, de ser empiema pleural. Tomografia computadorizada é um exame hoje fundamental. Além da parte que ela mostra que a ultrassonografia nos ajuda, ela também mostra se o paciente, por exemplo, tem um câncer de pulmão, se ele, no trauma, ele tem acometimento pulmonar, sabe-se que o prognóstico do doente com trauma está muito ligado ao grau de acometimento de pulmonar que o paciente teve com trauma. Então, a tomografia ela é de fundamental importância. E até, por exemplo, no diagnóstico diferencial do mesotelioma, que eu falei anteriormente, aquela neoplasia maligna da pleura, e que está ligado muito àqueles trabalhadores que mexem com amianto, com asbestos e tal, ela é importante para poder nos dizer como está o mediastino, se tem linfadenopatia mediastinal e aonde se localizam aquelas lesões pleurais. Então, a toraxentese e o exame do líquido pleural é o fator mais importante de tudo, e ele pode ser feito em qualquer cidade. Uma cidade que ela tenha um bom laboratório, a toraxentese feita ou pelo pneumologista, pelo clínico, pelo CTista, ela é de fundamental importância. Às vezes, a gente vê no CTI, o colega diz, funcionou, e aí não manda para exame. É fundamental mandar para exame, porque quando você tem uma pneumonia e o líquido é não purulento, quando ele é purulento, a gente encaminha logo, vamos drenar o paciente. Quais os exames que a gente pede quando ele é purulento, eu vou dizer aí para frente. Mas quando ele é não purulento, a gente deve pedir o LDH, que é a desidrogenase lática. Uma desidrogenase lática acima de 1000, ela sugere muito, mesmo o líquido sendo amarelo, da cor da cerveja, que ele já está numa fase evolutiva para o empiema pleural. E isso muda a nossa conduta, principalmente se após a toraxentese e com os exames positivos, aquele derrame pleural se refaz. E aí nós temos que também, antes que ele vire purulento, a gente fazer a drenagem intercostal fechada em selo d'água. O pH também é de muita importância, potencial e hidrogênio iônico. Um pH menor que 7,2 do líquido pleural,
ele praticamente define que mesmo o líquido sendo amarelo citrino, é empiema pleural. O germe, quando ele chega na pleura, ele começa a consumir o oxigênio. Chega um ponto que não sobra mais oxigênio para ele consumir, e ele passa a fazer a glicogênese anaeróbica. E a glicogênese anaeróbica, o produto de degradação, produto metabólico dela é o ácido lático. Então, um pH com líquido amarelo citrino extremamente baixo, ele te indica fatalmente que é um empiema pleural, mesmo o líquido não sendo purulento. É importante a gente pedir a coloração pelo GRAM, o GRAM positivo ou um GRAM negativo significa já a contaminação do líquido pleural, e a cultura para germes inespecíficos. Quando o cheiro é muito forte, provavelmente a gente pensa em anaeróbio, e aí não adianta, porque entrou em contato com ar, o germe morre. Mas quando não é, a gente sempre com líquido não purulento, e aqui entra também o purulento. Quando o líquido é purulento, a gente não pede nem LDH, nem pH, nem GRAM, nem glicose, e nem citologia. O que a gente pede? A gente pede a cultura para germes inespecíficos. Então, a gente drena o tórax, a cor do amarula, drena o tórax e manda para a cultura, porque a cultura desse líquido pode te direcionar para a etiologia daquela pneumonia. Quando a gente pulsionou e amarelo citrino, amarelo claro, a glicose, eu já falei lá atrás, que existe uma suspeição clínica de artrite reumatoide, se ela está abaixo de 20, é praticamente patognomônica artrite reumatoide. O aspecto da citologia é importante. Quando é o derrame pleural, que ele é pós-pneumônico, ele tem, na maioria das vezes, a predominância de 70% a 80% de polimorfo nuclear. Então, polimorfo nuclear com GRAM, positivo ou negativo, pH menor que 7,2, LDH acima de 1000, ou a dosagem do pH do líquido pleural com a dosagem do sangue, em que a dosagem do líquido pleural seja acima de 2 terços da dosagem do sangue, também, às vezes, o LDH vem de 900. Você fala, mas não está acima de 1000. Mas se a dosagem do líquido pleural tiver mais que 2 terços do sangue, aquilo ali já, fatalmente, já é também sugestivo de empiema pleural. Quando a suspeição é de tuberculose, a gente pode pedir a cultura para BK, e deve pedir, a gente não pede o BAR, a gente pode pedir o ADA, que é a adenosina deaminase, acima de 40, 41, praticamente fecha o diagnóstico de tuberculose, e você pode pedir o TRM também, que é uma dosagem importante no escarro, na broncoscopia, e que ela estando alterada também, ela sugere muito ser a tuberculose. Então, desculpem. E nos pacientes que têm derrame pleural, mas que eles são fumantes e eles têm lesões pulmonares, ou que o pulmão tem uma dificuldade de reexpansão após a punção, a broncoscopia, normalmente a broncofibroscopia, ela é fundamental. Por quê? Porque, às vezes, aquele derrame pleural pode ser diagnosticado, já ter o indício de uma metástase de um câncer de pulmão. Então, a broncoscopia, quando tem lesões pulmonares, principalmente guiada pela tomografia, e uma dificuldade de reexpansão pulmonar, a gente pensa na probabilidade de neoplasia. Então, aqui é um quadro típico, né? Aqui, olha, aqui, por essa radiografia, a gente poderia pensar, puxa vida, isso é uma pneumonia, nós estamos vendo aqui, ó, contorno cardíaco esquerdo, ele desaparece, nós estamos vendo aqui o contorno do diafragma esquerdo desaparece, isso aqui é uma pneumonia ou é um derrame pleural? Pela clínica é que vai discernir. Então, esse paciente tinha, na realidade, um quadro inicial de dor torácica, de perda de peso e tal, e ele foi evoluindo, surgiu a dispneia e a dor desapareceu. E aí foi feita a toracocentese com biópsia pleural,
mostrou o granuloma com necrose caseosa, o predomínio de linfócito, o ADA positivo. Esses exames podem, às vezes, não serem todos positivos, mas o pneumologista, com o PPD, com a clínica e tal, ele está autorizado se tem alguns sinais em conjuntos de fazer um tratamento da própria tuberculose, porque a cultura, ela demora, e a gente pede a cultura do líquido pleural e a cultura do fragmento de pleura. Então, o fragmento de pleura é encaminhado para a patologia de uma forma, e ele é encaminhado no soro para a cultura para a tuberculose. Então, a gente manda a citologia para a pesquisa dos linfócitos e manda a cultura da pleura e do líquido para o laboratório de análises clínicas. Está aqui o decúbito lateral, e aqui o paciente depois da toracocentese, né, mostrando já a expansão pulmonar. A gente não tem necessidade de retirar todo o líquido, porque com o tratamento da tuberculose, esse líquido vai ser reabsorvido. Existiu uma época, na minha época de UFRJ lá, um trabalho até da doutora Selma Martins, que o uso de corticoide, ele facilita, durante o tratamento, ele facilitaria a não sequelas pleurais. Aí, ela fez um trabalho duplo cego, randomizado, com o uso de corticoide, sorteado, sem ninguém saber, e aí mostrou que não tem necessidade de usar o corticoide, porque com o tratamento, a absorção é muito boa, independente do uso de corticoide. Aqui, depois, o desfecho final. Então, qual a conduta? Então, é o que eu falei, olha, tratamento, ciência cardíaca, síndrome nefrótica, cirrose hepática, a gente não faz nada a não ser que o colega especialista nos chame e diga, olha, o paciente está dispneico, e aí nós vamos fazer a punção e retirar quanto? Não sabemos quanto nós vamos retirar. Retirar uma quantidade suficiente para que ele melhore a sua dispneia. Agora, na probabilidade de tuberculose, neoplasia maligna e doenças fúngicas, a gente faz a toracocentese, faz a biópsia com agulha de Koppe, tá, que escreve COPE, e tira o fragmento. É um exame feito mais ou menos às cegas, mas que tem uma acuidade diagnóstica muito boa, e é importante que seja feito, porque ele é feito com tranquilidade, com anestesia local, o paciente numa posição extremamente confortável, e a gente fazendo uma boa anestesia pleural. A drenagem intercostal fechada, exatamente naquele empiema pleural em que o líquido é a cor lá do amarula, no hemotórax maciço, no quilotórax, aquele que é do trauma, o paciente às vezes não sente nada e tal, ou do linfoma, ou do old cell, e na neoplasia maligna. Quando você faz o diagnóstico, faz uma biópsia pleural, vem aquele líquido, assim, cor de água de carne, e a biópsia pleural mostra a citologia positiva para neoplasia, ou metastática ou primitiva, e que o pulmão expande, a gente coloca um dreno, expande esse pulmão e faz a chamada pleurodese. O que é a pleurodese? A gente jogar um irritante pleural entre as duas pleuras, principalmente do processo inflamatório que a pleura parietal causa. Às vezes, esse processo é extremamente doloroso. A gente joga uma xilocaína, espera uns 10 minutos, para depois jogar o nitrato de prata. O nitrato de prata causa uma irritação pleural intensa, adere, fibrosa, uma pleura aderida à outra, e aí não tem espaço mais para formar derrame pleural, e não tem espaço, dá uma chance, inclusive, de possível tratamento para o paciente. A videotoracoscopia é um avanço muito grande. Essa videotoracoscopia a gente faz hoje com muita tranquilidade. Eu acho que a maioria dos locais ela é importante. Quando você faz a toracocentese e biópsia pleural
não vem o diagnóstico, você pode até repetir a toracocentese com biópsia pleural, ou indicar direto a videotoracoscopia. Se o paciente ele é jovem, tem um PPD reator forte, tem a citologia, predomínio de linfócito, eu acho que vale a pena até repetir a toracocentese com biópsia pleural. Se o paciente é idoso e tem um risco de ter uma neoplasia associada, a gente já encaminha direto para videotoracoscopia. Ela é importante toda a vida também quando a gente tem a pneumonia, porque além de ela ser diagnóstica, quando você punciona e que vem o derrame pleural da cor da cerveja, com alto risco de proteína, e que você, pelo DLH, pelo pH, pela cultura, faz o diagnóstico de empiema, e que existe, pela tomografia computadorizada, aquele espessamento dentro do líquido, parecendo um lodo de rio, tanto pela tomografia quanto pelo ultrassom, a gente indica direto a videotoracoscopia, porque a gente faz uma lavagem pleural grande, retira aquelas impurezas fibróticas que são reações do organismo e facilita o pulmão. E ela pode ser, inclusive, terapêutica, que eu vou mostrar um pouquinho à frente aí, que é quando existe aquela capa em cima do pulmão, a gente retira aquela capa pela videotoracoscopia e facilita a expansão pulmonar. A gente também vai mostrar rapidamente à frente a descorticação pulmonar, que é a retirada daquela pleura que encarcera o pulmão, como se fosse uma sola de sapato. Essas vezes, a gente não consegue fazer pela videotoracoscopia. Hoje tem evoluído muito, mas você não pode machucar o pulmão, porque se você machucar o pulmão, vira uma fístula entre o brônquio e o espaço pleural, e não expande o pulmão, e aí pode ter uma complicação grave de não reexpansão. Então, às vezes, quando tem aquele carceramento grave, a gente, às vezes, faz uma mini toracotomia. E a drenagem aberta a gente usa hoje muito pouco, a partir da videotoracoscopia, a expansão do pulmão é feita de um modo bastante precoce e evita aquele encarceramento pulmonar daqueles pacientes que não têm condição de ir para uma toracotomia. Então, vem aquela pergunta, quando intervir? Qual é o volume a retirar e o que nós vamos fazer? Então, o volume, nós vamos intervir naquele transudato, daquelas 3 doenças que tem a hipoproteinemia, somente quando tiver necessidade, através do médico clínico orientador, do cardiologista, ou do gastroenterologista, ou do nefrologista. E a retirada não tem receita de bolo. Vamos retirar aquilo, a quantidade que o paciente tem necessidade. Como o líquido é clarinho, não tem necessidade de fazer a biópsia pleural, a não ser que você já seja um derrame pleural de repetição e que o líquido venha amarelo citrino mesmo. Nada impede que um paciente que tenha nefropatia ou tenha insuficiência cardíaca tenha uma tuberculose. E aí sim, nesses casos, a gente pode realizar a biópsia pleural. A resposta terapêutica é importante, de acordo com a doença básica, e na presença de derrame pleural misto. O que é isso? É a presença de derrame pleural mais ar. Esse sempre existe indicação de drenagem intercostal fechada com o dreno. Então, nós estamos mostrando aqui para vocês um derrame pleural, também evolutivo, com tosse, expectoração. Foi feita a toracocentese com biópsia pleural, a gente vê aqui, foi feito o diagnóstico de tuberculose e o paciente foi tratado sem praticamente sequela nenhuma. Isso é o que a gente sempre espera, do diagnóstico precoce da tuberculose. Já aqui, uma criança com quadro pneumônico grave, tosse, expectoração, ela tinha impetigo, tinha uma porta de entrada, e aí a clínica foi numa cidade perto de Juiz de Fora, eles, com muita propriedade, fizeram o diagnóstico, suspeitaram de uma probabilidade de ser um derrame pleural associado a uma pneumonia estafilocócica, que ela é hematogênica, mas que ela acomete muito o brônquio, e ela impede, pelo edema brônquio, ela causa um airtrap, um assoponamento de ar. E aí ela forma o quê? Uma
uma pneumonia, uma pneumatocele, que é um espaço aéreo anormal do pulmão. Então, essa pneumatocele, quando acontece, ela tem, enquanto não se trata corretamente da doença, da estafilococcía, que às vezes o paciente pode ter uma sepse, ele pode evoluir com dispneia. Às vezes, de uma forma até mais aguda, ao invés de drenar a pleura, a gente drena até a pneumatocele, tentando, se o paciente, na maioria das vezes, criança, estiver assim, com risco de morte. Então, estou mostrando aqui, foi colocado o dreno pleural na cidade, um paciente muito bem conduzido, mas a doença cronificou. A gente está vendo aqui, ó, que tem um espessamento pleural muito intenso, o pulmão encarcerado, com o dreno aqui. Então, esse pulmão não expande. A gente realizou uma broncoscopia, principalmente em criança, é fundamental, além da tomografia, realizar a broncoscopia, porque se essa pneumonia ou essa pneumatocele foi causada por um corpo estranho, um milho, ou as coisas que a criança bota na boca e que são radiotransparentes, você não adianta descorticar, porque esse pulmão não vai expandir. A broncoscopia foi normal, e aí está aqui a drenagem. Então, estamos aqui, e eu vou mostrar esse casinho mais à frente, as definições de empiema pleural, que é pus na cavidade pleural, a gente faz o diagnóstico diferencial com quilotórax, a gente, igual eu disse antes, né, o mais importante é fazer o diagnóstico na fase 1, que é a chamada fase exudativa, em que a gente consegue colocar o dreno e expandir esse pulmão, ou fazer a videotoracoscopia para poder rapidamente expandir e não encarcerar. Se ele for para a fase subaguda, que é a fase 2, ou a fase crônica, a fase 3, o tratamento já é, na maioria das vezes, a toracotomia. A bioquímica, quando existe ainda o líquido amarelo citrino, a gente pede o pH, o LDH e a glicose. Quando o líquido vem purulento, na cor do amarula, somente pedimos aqui, ó, a bacteroscopia e a cultura do germe, para a gente saber a etiologia do germe que causou aquela pneumonia. Agora, os germes podem ter, você fazer a toracocentese, ver um líquido purulento e você mandar para a bacteroscopia, cultura, e vir negativo. Aquele paciente que já usou antibiótico terapia prévia, essa é empiema, mas com antibiótico terapia prévia, a bacteroscopia e a cultura podem ser negativas. Ou aqueles germes de identificação difícil, que na maioria das vezes, quais são? São os germes anaeróbicos. Mas o cheiro, o odor é muito grande, entenderam? Então, dentro disso, a gente tem no empiema, pode ser a contaminação através do trauma, a contaminação através da infecção do pulmão, do mediastino, ou da região cervical, amigdalite, ou do espaço subfrênico, através de uma infecção subdiafragmática, ou inoculação direta do empiema. Às vezes o paciente cai de uma laje, entra um pedaço de madeira, um trauma penetrante, ou até um pós-operatório de cirurgia torácica, de cirurgia do trauma, que pode acontecer. Ou a forma hematogênica, igual eu já mostrei anteriormente, que foi a pneumonia estafilocócica. Então, o diagnóstico é feito também por radiografia, eu já falei para vocês, as características físicas, eu estou mostrando, parece uma repetição, mas aqui a gente está se detendo mais no empiema pleural, mas a propedêutica diagnóstica, ela é mais ou menos semelhante ao que eu já mostrei lá atrás. E o tratamento do empiema, a gente pode fazer pela toracocentese. A toracocentese, às vezes, quando a criança, e o derrame pleural é amarelo citrino, e a gente puncionou e vai para o diagnóstico, o pulmão expandiu, e não mesmo tendo vindo o DLH alto, o pH e tal, se a gente até vira cultura automatizada. Se a criança está bem, principalmente, expandiu o pulmão, ou no adulto jovem, e não refez o derrame pleural,
a gente pode ficar até com a toracocentese. Agora, quando vem o diagnóstico, a clínica do paciente persiste, com febre, uma anorexia, com aquela coisa, a doença arrastada, a gente tem que realmente partir para a drenagem intercostal fechada ou a videotoracoscopia que vocês verão à frente, porque você tem que expandir esse pulmão, né? Então, a drenagem tubular fechada, a drenagem tubular aberta eu vou mostrar, mas hoje quase a gente não faz, fica mais para aqueles quadros de empiema antigo, da tuberculose e tal. Eu acompanhei muito, né? Quando a gente tem mais idade, a gente vê muito disso. Os jovens têm mais dificuldade. Conforme também a costectomia LOS, que a gente retirava 2 fragmentos de costela, suturava a pele na pleura, ia fazendo lavagens contínuas e tal. Eu vou dizer para vocês, há mais de 15 anos ou 20, o nosso grupo não faz um LOS mais depois da videotoracoscopia, tá? E a toracotomia com descorticação, naqueles casos crônicos que eu vou mostrar. Então, só para mostrar para vocês que a gente também deve prevenir o empiema. Esse é um paciente que estava internado no CTI, foi feita uma punção venosa profunda, fez um hemotórax, né? Hemotórax encarcera. Isso aí não adianta a gente querer drenar. Vocês estão vendo que ele entra, aliás, o hemotórax entra pela cisura, já é um hemotórax coagulado, e isso aqui, sangue, é meio de cultura. Então, esse paciente teve que ir para a toracotomia. Nessa época, isso aí é da década de 90 e tal, a gente só tinha a toracotomia mínima aqui, mas a gente teve que fazer a toracotomia com a retirada dessa grande quantidade de coágulo para evitar exatamente o empiema pleural. Aqui o raio-x do outro dia, ainda com o dreno aqui, de reexpansão, o dreno está aqui, ó, de reexpansão total do pulmão após a descorticação. Essa aqui, ó, é aquela criança que eu mostrei para vocês, da pneumonia com pneumatocele, o pulmão não expandiu, aqui está com o dreno, e aí a gente vai, não expandiu, ali a gente fez a broncoscopia, fez a tomografia computadorizada, mostrando que o pulmão estava hepatizado, mas os brônquiozinhos estavam livres, e aqui, mostrando ainda a tomografia computadorizada, um espessamento pleural intenso, aqui depois a abertura da cavidade. Então, vocês veem que isso aqui, ó, o pulmão está colado, o anestesista ventila, ele nem se mexe, porque aqui é uma capa parecendo uma capa de sola de sapato. Aqui está, depois de retirada a capa de sola de sapato, a gente vai, conforme a gente está descascando, com um pouquinho mais de dificuldade, mas descascando uma mexerica. O anestesista vai expandindo o pulmão e a gente vai, com muito carinho, retirando essa capa. A gente não pode lesar aqui, ó, esse parênquima pulmonar. Porque se a gente lesa esse parênquima pulmonar, a gente cria uma comunicação entre o brônquio e esse espaço pleural. E aí não adianta, esse pulmão não vai expandir e ele vai reinfectar esse espaço pleural. Então, essa cirurgia, ela pode ser feita por vídeo quando está na fase inicial. Nessa fase crônica, realmente somente a toracotomia. Aqui vocês veem, então, o pulmãozinho totalmente expandido, aqui a pleura visceral, toda íntegra, tá? Aqui nós fizemos a toracotomia com preservação de músculo, que é uma técnica até idealizada aqui pelo nosso grupo, e aqui a sutura no pós-operatório, e aqui mostrando, no pós-operatório imediato, já o pulmão expandido, está drenado aqui, ele está monitorizado na UTI, tá? E aqui, ó, para mostrar para vocês o raio-x de alta do paciente, já com o pulmão já expandido, tá? Aqui o local onde o dreno foi retirado, aqui o pulmão expandido, e ainda uma fasezinha de fibrose ainda decorrente da pneumonia, mas que não tem problema nenhum, porque criança vai, corre e tal, e como se fosse uma fisioterapia, e tem uma melhora espetacular. Também já estou quase terminando, perturbando vocês aí, né?
mas alguns casos clínicos de derrame loculado, a gente faz na tomografia. Aqui não adianta você puncionar uma bola dessa, que é uma bola de pus. Não adianta puncionar a outra, puncionar a outra. Então, esses derrames organizados ou loculados é um empema pleural que você tem que fazer a descorticação por vídeo. A gente inicia por vídeo toraxoscopia, vai drenando, vai limpando isso aí, vai retirando essa capa aqui que mantém o espaço. Não adianta botar um dreno aqui, outro aqui, que esse paciente vai ficar igual uma árvore de Natal e não vai resolver o problema de expansão do pulmão. Então, tem aqui a expansibilidade e após a descorticação por vídeo. Aqui um outro paciente, né? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem um derrame pleural, um pneumotórax grande, uma pneumatocele, pulmão encarcerado aqui, ó, tal, aqui na tomografia computadorizada, lá a janela de pulmão, que a gente vê o pulmão, aqui na janela de Bediachino, a gente só vê as lesões fibróticas da pleura, aqui um parênquima um pouquinho destruído, aqui o pulmão não expande, ali, vocês estão vendo ali, e esse paciente, após a descorticação pulmonar, estão vendo ali, ó, ele está com dreno, o pulmãozinho, ele está com dreno aqui, ó, o pulmãozinho já expandido, porque se demorar muito ele cronifica, e essa aqui é uma forma da drenagem aberta antiga que eu falei para vocês. Antes, como esse espessamento pleural é tão intenso e que às vezes destruía todo o pulmão, a gente colocava um dreno, o mediastino fica tão fibrosado que ele não mexe, e aí a gente deixava chamada drenagem aberta. Botava esse dreno, um alfinete, para poder esse dreno não migrar para dentro da cavidade pleural, e o pulmão, com a fisioterapia, com tudo, ele vinha empurrando e chegava à parede. Tá? Aqui um outro caso, aqui, ó, mostrando para vocês que o paciente com o dreno, o pulmão já expandindo em drenagem aberta, tá vendo aqui, ó, e com o alfinetezinho para não... E aqui a expansão, o resultado final. Aqui, só para mostrar para vocês, um paciente com uma bronquiectasia grave, tosse, hemoptise, ele foi submetido a uma lobectomia inferior esquerda, isso aqui tudo é um aspecto purulento, é pus, vocês veem que é um pulmão, assim, macroscopicamente parece que ele está normal, mas intimamente aqui ele está todo comprometido. Às vezes a gente opera muito em criança que nasce com fibrose cística e com aquela infecção, principalmente naquela região, a gente faz a piramidectomia basal, ou à direita, ou à esquerda, ou daquela bronquiectasia grave, que a gente retira só a região doente do pulmão, né? E que aqui o brônquio compus, e aqui mostrando a expansibilidade pulmonar pós a ressecção cirúrgica. Eu gostaria muito de agradecer vocês pela atenção, desculpa se eu passei, mas eu tentei ficar em 1 hora, desculpa se eu corri, mas se eu tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí para poder responder, voltar ao assunto onde deve ser colocado. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, professor. Excelente aula, como sempre. O senhor aqui muito elogiado. A doutora Meire, agradecendo muito, gostou muito do algoritmo aí propedêutico. Você pode até fazer um comentário aí sobre isso. Eu estou à disposição. A doutora Maria Inês, colega do senhor... Minha colega de turma, querida. Também está aqui fazendo elogios merecidos. Maria Inês é suspeita, viu, professor? Maria Inês é suspeita, porque colega de turma, ela era das nossas melhores alunas da turma e fez nefrologia, e para ser nefrologista não é fácil não, né? Nós que, não faço plantão de CTI, mas eu acompanho muito CTI, porque os pós-operatórios, e sou um fã dos nefrologistas, porque eles têm que saber muita clínica, né?
Então, isso é fundamental. O doutor Leonardo está aí também, ó, ficou até o final, hein, doutor Leonardo? Hein? Que maravilha, hein, meu amigo? Bom Doutor demais Montes, ver. se o senhor Hein? quiser interromper o compartilhamento de tela, a gente vai ter a oportunidade de ver melhor os colegas. Desculpa aí. Espera aí, eu tenho que pedir ajuda, né? Isabelle. Mas fique à vontade, viu, Espera aí. Eu, como digo, passa a idade, você consegue operar, mas você, às vezes, tem algumas coisas que... Eu posso ajudar o senhor aqui, ó. Tirado do compartilhamento dela. Inicialmente, clica ali em entendir, ali, ó. Entendi. Entendi, aqui. Vamos em tradução. Aí, ó. Oh, que maravilha, hein? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aí, estamos com a turma toda compartilhando, que beleza. Alessandra, pessoal, a palavra está liberada, todos que quiserem fazer pergunta, aproveitem aí, professor. Eu vou deixar vocês aí à vontade. Caso ninguém faça alguma pergunta, eu vou fazer aqui uma ponderação. Parabéns, Montes. A palavra para vocês aí. Muito esclarecedora. Ô, Carlos Augusto, meu colega de turma. Que maravilha aí, Marinês. Carlos Augusto, pediatra, igualmente, meu amigão. Bom demais, meu amigão. Obrigado aí da presença. Abração. Outro. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Marinês. A palavra é sua. Obrigada aí pelo elogio. Você cedeu aí. Mas aqui, a Ana tentou entrar, ela estava no Mato Grosso, queria assistir, né? Mas não conseguiu entrar. É mesmo? A Aninha... A Ana é porque é pneumologista. É pneumologista em Campo Grande, ótima pneumologista, que pena. Aí pode ser que você, depois, consiga, se foi gravado, até encaminhar para ela, se puder, vai ser... Porque ela pediu para... Eu fiz os prints aqui, mas eu acho que não ficou tão bom, né? Foi muito melhor a sua aula explicativa. E muito também, obrigado. Você viu, a Ângela passou aí essa... A Ângela Eugênio? Que maravilha, a Ângela. A Ângela é nossa colega, ela é cirurgiã vascular. Ela foi minha colega lá no Fundão, eu participei muitos anos, eu fiz residência, mestrado, tudo lá, e ela foi minha colega lá, eu da torácica e ela da vascular. Que pena, não estou vendo ela aqui, não. Seus colegas, o Carlos também entrou. Carlos Augusto, pediatra. Ainda bem que eu separei uma criança para mostrar para ele também, né? Mas muito obrigado, foi brilhante, entendeu? Obrigado a você. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Se você só dissesse um pouquinho, aí se tiver tempo, como que faz esse tratamento quando é um hematólogo resultante da menstruação, né? Porque o tratamento suspende, como que é? Que eu estou com uma paciente nessa situação. Qual que é? Repete, Marinês, que eu não escutei. E você falou quando tem o hemotólise, e coincide com os lugares da menstruação, né? Com os períodos de menstruação. E o tratamento, assim, vai ser... Aí, é bem jovem, menina. Bem jovem. É o chamado pneumotórax catamenial. O que acontece? Quando a mulher menstrua, o que sai, o conteúdo de sangue, que os vasos se desfazem, o que acontece? Entra um ar através do útero. E esse ar, ele vai através da trompa, e o ovário e a trompa, eles não têm uma ligação direta. E aí, o que acontece? Esse ar vai para a cavidade abdominal. Quando a mulher, principalmente jovem, na fase produtiva, aí, 20, 30 anos, 35, e ela tem essas microperfurações do diafragma a nível da parte cartilaginosa, que são isso vai e causa um pneumotórax. Esse pneumotórax, ele acontece e, às vezes, drena uma vez, duas. O mais importante é fazer o diagnóstico e fazer uma videotoracoscopia. Com a videotoracoscopia, a gente é capaz de fazer uma abrasão pleural ou uma pleurectomia parcial e, às vezes, fazer uma sutura por vídeo de alguns fragmentos maiores do diafragma, em que esse ar não passa mais, ou que a gente cria uma aderência pleural tão intensa que não tem como o ar subir e a gente melhora esse pneumotórax catamenial. Quando ela está mais na fase tardia,
na fase... O próprio hormônio dado pelo ginecologista, ele é capaz de não deixar, ele cessar na menstruação, né? E aí ele é capaz de não formar mais. Mas na fase aguda, e principalmente aquelas pacientes que querem engravidar, eu acho que a videotoracoscopia é um procedimento, assim, tranquilo, e que ele resolve a maioria, 99% dos casos. Eu entendi, mas seria um caso como da endometriose? Não, são dois processos... São diferentes, né? São processos diferentes. Quando você tem a endometriose, ela é localizada na pleura visceral, assim, subpleural. Aí o paciente pode ter o hemotórax, pode ter o hemopneumotórax. Aí é a endometriose pleural. Essa não tem dúvida, é indicação direta da videotoracoscopia, porque você tem que colar as pleuras e você, para que não ocorra mais o sangramento. Às vezes, nós, por vídeo, a gente acha a lesão e a gente consegue fazer a ressecção do endometrioma pleural. Mas se o buraquinho às vezes é muito pequeno, às vezes a gente faz a ressecção, mas a importância maior é da gente fazer a pleurectomia parcial, a abrasão pleural, para que a gente termine com o espaço pleural e que ele não tenha mais chance de fazer. Aí vem uma pergunta, mas isso não vai atrapalhar a fisiologia respiratória? Vai causar, na realidade, um volume residual um pouco aumentado, mas não interfere absolutamente em nada na vida da pessoa, a não ser que fosse assim um Bolt, o corredor de 10 segundos, aí nele interferiria, mas em qualquer... entre nós, isso não altera, não. Certo. Muito obrigada. Brilhante. Jorge, deixa eu perguntar, pegando um pouco do meio, na década de 80, mais ou menos, final de 80, eu tive um caso de uma adulta jovem que fez um pneumotórax. E saiu... Eu fiz diagnóstico de pneumotórax espontâneo. 4 meses depois, me aparece no hospital, me chamaram. Eu estava fazendo um pneumotórax bilateral, e era catamenial. Aí eu pude fazer o diagnóstico. Mas bilateral. E ela quase foi embora. Olha, se eu tivesse esse diagnóstico há 4 meses antes, sabe como é que é, né? É verdade. A gente não tinha passado por esse sufoco. Por esse sufoco. E outra coisa eu não vi catamenial bilateral. Você vê que eu vi todos até hoje unilateral, só a direita. Então, se você tem um paciente com uma história muito, muito típica para tuberculose, faixa de 20 a 30 anos, uma história não de contágio, uma pessoa que teve um contato com tuberculose, bastante. E ele fez um derrame pleural. Derrame pleural com sudorese noturna, uma febre vespertina, uma dinamia, sabe? Não tinha dor, não. Tinha uma leve dor. Depois essa dor sumiu, mas tinha um dispneia e outro. E ele foi no médico. O médico fez uma toracocentese nele, fez uma biópsia com agulha de Kopp e não deu nada. Deu um processo inflamatório crônico inespecífico. Mas o paciente estava bem, sabe? E aí, o que você faria? Olha, desse jovem, a gente primeiro faria toracocentese com biópsia pleural. O PPD, eu estou arriscando aqui, que eu estou cheio de pneumologista aqui, mas se eu falar coisa errada, vocês podem me achar ruim comigo, me corrigir, viu? Fazer o PPD, porque o PPD é um sinal importante. A toracocentese com agulha de Kopp, ela é fundamental, mas ele veio e estudou muito bem isso com o processo. E a gente tem sempre, não só de mandar o fragmento de pleura para a histopatologia, mas também mandar o fragmento de pleura num sorinho para cultura, porque a gente pede a cultura do líquido pleural, que ela demora aí de 4 a 6 semanas, a cultura do fragmento de pleura também eu mandaria, e veria a citologia do líquido pleural. Eu acho que estiver jovem, com essa clínica, que começou com uma dor pleurítica, a dor desapareceu, surgiu a dispneia,
jovem do jeito que foi colocado, se ela tem uma linfocitose, se ela tem um PPD reator forte, se ela tem isso tudo, eu acho, esperaria a cultura, mas já com o tratamento específico da tuberculose. Agora, Jorge, se ele é mais idoso, aí eu faria a videotoraxoscopia. Por quê? Porque aí eu tenho que ter o diagnóstico diferencial com a neoplasia maligna de pulmão. e esse jovem, esse paciente, já tinha um PPD reator forte, uns 5, 6 anos antes de acontecer isso. E tinha contato, né? E que o cirurgião, não pode ser defeito, uma inabilidade do cirurgião em fazer A toraxentese? É. Não. Na realidade... Porque eu vou contar essa história para você direitinho. Isso aconteceu comigo. No final de 78, a gente estava fazendo residência junto, né? Só que você ficou no TP, eu fui para outro lugar. Quem fez essa biópsia foi o Antônio Ribeiro Neto. Doutor Antônio Ribeiro, nosso ídolo. Para mim, o maior cirurgião de tórax que eu conheci. Verdade, verdade. Meu mestre. Ele fez e não deu nada. Ele falou comigo, Leonardo, eu rasgo meu diploma se não for tuberculose, eu vou fazer outra biópsia. Aí ele fez a segunda, deu. Sabe? Na realidade, dentro disso, eu também teria, talvez, essa vontade de fazer a outra. Mas dependendo, se a citologia não viesse com linfocitose, se o PPD não fosse reator forte, se a clínica não fosse essa. Porque, na realidade, o professor Ribeiro ele tinha expertise, e aí vem o outro processo, que é a pessoa fazer, a repetir a toraxentese com biópsia de pleura com pouco líquido. Quando tem pouco líquido, o cirurgião ele tem que ter, ele vai apalpando, e quando passa pelo espessamento pleural, ele sabe que ele está na pleura, porque o pulmão expandiu com a retirada do líquido, então ele incorre no líquido de furar o pulmão. Doutor Ribeiro era o mestre, era o craque. Eu, de dizer, se a linfocitose não tivesse acontecido e tal, eu também repetiria. E naquela época, a videotoraxoscopia ela não era o caminho certo. Na realidade, e a cultura, lembra da cultura de pleura? Porque ele que praticamente nos ensinou da cultura do fragmento de pleura. Deu tudo negativo. O problema da cultura de pleura é que ele falou comigo assim, olha, vai demorar, pô. Vou repetir isso logo. Porque esse seu derrame, e na verdade, com uma semana, Jorge, o derrame aumentou. Aumentou? Então, então acabou. Ele fez corretíssimo, né? Ele, se o derrame aumentou, que significa que a doença estava em atividade. E a biópsia com agulha de Kopp, ela é uma biópsia mais ou menos às cegas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro que a gente não pode biopsiar debaixo do arco costal superior. A gente tem que biopsiar debaixo do arco costal inferior. E numa segunda biópsia, quando a gente tem que realizar, a gente fica mais corajoso. E aí a gente retira, às vezes, encunhando a agulha de Kopp mais lateralmente e na metade inferior, a gente retira mais fragmentos. Entendeu, Leonardo? E isso realmente dá para a gente assim, mais segurança no sentido de ter, apesar dela, você não está olhando o granuloma, não está olhando a lesão, você retira mais material. Tá bom, obrigado. Estava na mão do mestre, né? Aquele era do meu coração. Eu tive a honra de fazer pelo menos umas 6 palestras nos congressos brasileiros de cirurgia torácica e cirurgia e de pneumologia com o professor Ribeiro Neto, meu aprendizado e que eu devo muito. Morreu em 95 com uma pericardite, difícil demais. Aquilo nós sofremos muito, todos nós, com 60 e poucos, acho 63 anos de idade. Você sabe por que ele morreu, né? Pericardite. Foi um dos homens mais injustiçados desse Brasil. Eu sei. Eu participei, inclusive, com ele, da parte de treinamento do transplante de pulmão. E ele foi operar aquele senhor, você sabe bem, e por vídeo, era o início da vídeo, e ele foi processado injustamente. E aquilo ali... Timectomia por vídeo. Não, foi timé.
Timectomia por vídeo. Timectomia. E ele, injustiçado, foi colocado, e isso, talvez, graças a Deus eu estou passando pela vida sem isso, mas nós, médicos, a gente tem, e eu falo para os alunos, a gente tem que fazer um prontuário bem feito, tem que pedir a Deus para nos ajudar, porque se acontece um processo desse, a gente acaba caindo a nossa resistência, e eu acho que a gente acaba acontecendo igual aconteceu com o professor Ribeiro Neto. Tá bom. Prazer, Leonardo. Professor Jorge, a doutora Carolina Ali, ela é infectologista, levantou a mãozinha aqui já tem um tempão. Desculpa, professor. Não, mas estou ouvindo com o maior prazer aqui, aprendendo muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou acrescentar que hoje a gente tem o ADA, né, como o senhor falou, e o teste rápido molecular que a gente pode fazer do líquido pleural, que tem ajudado bastante, né? Bom, mas minha pergunta não era essa, minha pergunta é pensando do meu lado aqui, eu sei que não é o foco do senhor, mas esses empiemas, se o senhor observa que as culturas são positivas com frequência ou não, porque é extremamente frustrante, né? O infectologista, ele quer ver o bicho, ele quer saber qual é o bicho. No empiema, a gente sabe que ele é meio ácido, ele atrapalha um pouco a identificação, e aí, na prática, muitas culturas são negativas. Eu acho que é um fator, doutora, importante, a gente, primeiro, o cuidado com o material de enviar rápido para o laboratório, né? Quando é anaeróbio, a gente não adianta, porque é só pelo cheiro mesmo, né? Porque em contato com ar, a senhora sabe mais que eu, que ele morre. Agora, eu acho que é importante, dentro de todos esses fatores, quando o líquido amarelo citrino, a gente pedir todos os exames, além do GRAM, o GRAM positivo e negativo, pedir o pH, pedir o DLH, a glicose menos que 60 também é um fator importante, e a citologia com predomínio de polimorfo. Agora, um fator fundamental às vezes, que chega às vezes para a doutora, aquele paciente que já usou antibiótico. Aquele paciente que já usou antibiótico, na maioria das vezes, ele vai dar negativo mesmo. E ele seria, a positividade dele, da punção e da cultura do empiema, fundamental até no diagnóstico etiológico da pneumonia, né? Mas quando ele já usou antibiótico terapia, essa cultura pode ser negativa. Outro fator importante eu vejo que é a ida para o laboratório. Porque, às vezes, o hospital, você colhe o material ali, às vezes, eu gosto de colocar assim, 2 gotinhas de heparina para não ter nenhum tipo de coágulo, porque a proteína até precipita, né? E mandar rápido para o laboratório. E, às vezes, principalmente na mudança de turno, eu presto atenção nesse aspecto, porque você, às vezes, fez a toracocentese 5h30, 6 horas da tarde, e aí mudou o turno. Aquele que saiu não botou nem na geladeira, nem encaminhou para o laboratório, nem nada, e aí perde um material precioso demais. E, às vezes, essa punção no CTI. Então, eu acho que isso está ligado não só ao uso da antibiótico terapia prévia, que às vezes vai mudando e a gente, quando recebe como especialista, que é o caso da doutora, que já é infectologista, mas às vezes o paciente já veio tratado de outro local e de acordo com as condições que o colega tem, ele salvou a vida do paciente. Então, a gente não tem que ter nenhum tipo de crítica com isso, às vezes dá negativo, mas quanto mais precoce o diagnóstico do empiema, e quanto mais precoce no sentido de fazê-lo ainda na fase amarelo citrino, que é a fase ainda chamada exudativa ou aguda, menos a probabilidade de encarceramento tem. Eu acho que eu não sei se eu consegui responder, doutora. Não, dicas preciosas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Ali o Aélcio, o Aélcio trabalhou comigo na cirurgia torácica, ele está ali, ó. Você está numa praia, Aélcio? Seu microfone está fechado, Aélcio. O Aélcio trabalhou na cirurgia torácica comigo, eu nem sei há quantos anos atrás, né, Aélcio? Oi? Você tinha até cabelo.
Tinha cabelo? Tem muita coisa que eu tinha. Não, prazer falar contigo, meu amigo. É um fundo só. É o fundo só, né? Mas prazer, só para ilustrar. Foi um prazer muito grande. Não poderia deixar de assistir tão nobre palestra, né? De tão nobre pessoa, né? Obrigado, meu amigo. Que eu sempre gostei, era um dos meus professores preferidos lá na escola, porque pelo carisma também, né? Pelo conhecimento, pelo carisma e pelo trabalho também, né? Que eu acompanhei e, né? Sempre a gente encontrava muito nos congressos, né? É verdade. Agora muito bom, meu amigo. É muito bom. Foi muito prazer mesmo. Eu também. Muito obrigado por estar junto daí, Aelson. Tá bom. Depois só me ensina como chegar até aí desse jeito, né? Não mudou praticamente, né? Que isso, rapaz? Eu quero a cabelo branco aqui, rapaz. Não, cachaça na sexta. Ela ajuda a gente, a cachaçinha boa. Ajuda bastante, né? A cachaçinha dessa região é boa pra caramba, né? Parabéns pela Obrigado, explanação. Isso é sempre, né? Sempre. Isso aí já é corriqueiro, né? Essa maneira de dar aula, né? Vamos dizer assim, é uma verdadeira aula, né? Obrigado, sempre para a gente. Foi um prazer muito grande, Montes. Você está entrando numa outra agora. Muito obrigado, Leonardo. Prazer, viu? Você também, do coração. Obrigado mesmo, grande amigo. Doutor Jorge, aqui no chat, a doutora Alessandra elogiando a aula, a doutora Valéria. Um abraço para as duas pneumologistas da meu coração, ex-alunas, e o que eu gosto muito. Obrigado, Alessandra e Valéria. A doutora Ana Cláudia Barbosa Vieira, ela é ginecologista obstetra, mas foi sua aluna. Está te elogiando aí também. Muito obrigado, Ana. Algum colega a mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor, eu vou aproveitar para fazer um comentário. Eu atuo na área da reumatologia e, eventualmente, eu recebo pacientes para investigação, inclusive de derrame pleural. E teve um caso que veio até mim, e esse paciente tinha já sido investigado, na verdade, não tinha feito ainda uma investigação mais invasiva, uma biópsia, mas tinha um derrame pleural e tinha sido submetido a uma investigação preliminar e não se fechava um diagnóstico. E acabou submetendo-se a uma punção e ela também não foi muito esclarecedora, sabe? Com a biópsia de pleura e tal. A princípio, pensava-se em tuberculose. Era uma pessoa de sexo masculino, aproximadamente 55 anos de idade. Mas não havia outros comemorativos. E nós entendemos fazer um rastreamento. Esses casos acabam chegando a mim por causa de doenças reumáticas imunomediadas, e o lúpus é mais frequente. A artrite reumatoide, ela é também, mas a artrite reumatoide, quando chega a dar derrame pleural, a pessoa já tem sinais claros da doença. Então, não é tão difícil o diagnóstico. Mas o lúpus, às vezes, pode ser um pouco mais desafiador. Mas, no final das contas, professor, nós conseguimos fechar um diagnóstico de uma pleurite por IgG4. Que maravilha! Doença relacionada ao IgG4. Solicitamos lá a pesquisa de IgG4 sérica, veio muito elevada, e acabou que no histopatológico nós pedimos a imunistoquímica e confirmou, sabe? Que maravilha! E a gente teve uma resposta extraordinária com corticoide, que é o tratamento de primeira escolha, e acaba que é um curso um pouco mais lento aí de corticoterapia, usou durante 6 meses, começa com 1 miligrama por quilo e vai desmamando aos poucos, e ele não teve recidiva e praticamente curou da doença. Parabéns, então, parabéns, doutor. Só para ilustrar, porque dentro do leque de possibilidades diagnósticas, talvez valha a pena a gente pensar também nessa doença que não é comum, mas que tem aparecido aí em alguns casos. E fundamental o diagnóstico, e parabéns pelo diagnóstico, porque, na realidade, o diagnóstico diferencial com a tuberculose, nós que vivemos no Brasil, é muito importante esse aspecto. Eu às vezes, sempre na discussão
com os oncologistas, eu acho que um oncologista ele deve sempre, no início de um tratamento, fazer uma investigação pela prevalência e incidência de tuberculose no Brasil, porque, igual a sua proposta e a proposta de cura, é o corticoide. E o corticoide é imunossupressor. Então, se ele tem uma tuberculose e a investigação é importante, aquilo, às vezes, como uma neoplasia, como uma paciente em quimioterapia, às vezes, se ele tem uma tuberculose, ele, às vezes, evolui de um modo que, na realidade, ele poderia ter um desfecho diferente por ser, às vezes, uma tuberculose incipiente e que não foi feito. Parabéns pelo diagnóstico e pela persistência, professor. Aproveitar para fazer uma pergunta, e aproveitar até a nossa infectologista aqui nos ouvindo, ela pode dar a opinião dela também. O senhor citou o PPD como um teste de rastreio aí para investigação da tuberculose pleural. Haveria algum espaço e algum papel para o IGRA nesse tipo de investigação também? Eu deixo para a doutora responder, porque... E as pneumologistas aí, porque... Hein? Eu passo essa bola. E aí, doutor? A gente sempre considera, né, que o IGRA e o PPD, eles não são exames diagnósticos, eles vão auxiliar a gente é um dado a mais, né? Eles são critérios aí para pediatria, né, para a gente fechar diagnóstico de tuberculose, já que o diagnóstico é difícil, mas o IGRA, sem dúvida, que vai ajudar muito mais do que o PPD, né, porque o PPD é um exame que sofre uma influência da imunidade celular muito grande, né, e a tuberculose acomete com frequência pessoas aí com alguma deficiência ainda que discreta da imunidade celular, né, então o IGRA, sem dúvida, infelizmente não é um exame acessível para a gente, né, eu não sei se eu falo muito, Carlos, ou se eu deixo, não sei se eu dou spoiler. A aula de agosto. Viu, professor? Eu quero assistir essa aula. Tuberculose em agosto, tá, professor? Eu quero assistir. Hein? Eu quero assistir essa aula. E deixa eu só dar uma opiniãozinha rápida. Eu acho que o PPD, a gente tem uma dificuldade, e depois a gente pode ver aí com os pneumologistas e a doutora infectologista, ele, às vezes, o acondicionamento dele tem que ser a 4 graus centígrados. Ele não pode perder a validade. Ele tem que ter alguém muito treinado na aplicação do PPD. Então, eu acho que não pode ter lesão nenhuma de pele, né, doutora Deise? Então, eu acho que o PPD, a confiabilidade dele, ele tem que ter um serviço de referência, porque, às vezes, no posto de saúde ou na atenção secundária mesmo, ele não tem, assim, o cuidado que deve ser com ele. Então, um PPD não reator, às vezes, ele pode estar com um viés alterado em relação a isso. Mas eu quero assistir essa aula, por favor. A Deise e a Marinês com a missão de me ajudar a aprender aí, viu, meninas? A gente manda para você, ué. Então tá. Pode ficar tranquilo. Parabéns, doutora. Em especial na minha área de atuação, com a terapia imunobiológica, a tuberculose nos assombra o tempo todo. Já assombrava, mas agora muito mais, sabe? E aí a gente fica nessa... Verdade. Sabe, antenado aí com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu recebi aqui em Juiz de Fora 2 pacientes a gente opera muito timo por vídeo, era uma cirurgia que durava, assim, um tempão, abria o externo, a gente fazia, ficava no CTI. Hoje a gente faz uma timectomia em 30 minutos com 3 furinhos. E eu já recebi 2 pacientes aqui que até um deles não está usando mais o imunobiológico e para miastenia já está muito bem definido, né? Quando você tem, inclusive, dentro dos aspectos do anticorpo e dos exames todos em volta, dizendo que aquela miastenia realmente ela é proveniente do timo. Mas
eu recebi 2 pacientes, e a gente operou, e um não está usando nenhum imunobiológico, de... Ah, meu Deus do céu. Doença reumática, que ela tem uma associação foi me encaminhado pela Silviane, que é reumatologista aqui em Juiz de Fora. Conheço, mas... Conhece, né? Juntos. Que tem, além da artrite reumatoide, ela tem... velha é fogo, eu acabei esquecendo aqui, mas é Sjögren. Sim. Síndrome de Sjögren, e com uma resposta muito boa com a timectomia. E eu acho que essas doenças, assim, que tem o fator de reação antígeno-anticorpo, e que o timo é um órgão que ele some a função dele com 5, 6 anos de idade, às vezes a gente tem que realmente pensar nessa possibilidade aí. O resultado foi bom com a síndrome de Sjögren. Foi bom lembrar o nome da Silviane, que eu lembrei da doença, né? Encontrando com ela, manda um abraço meu. Pode deixar que eu vou falar. Residência juntos. Ah, é? Que maravilha, maravilha. Isso. Muito bom. Mais algum colega? Aproveitar o professor, esclarecer alguma dúvida? Doutor Eduíges, doutor João Paulo, doutora Laura, Alexandre Patrus, doutor Éden. Temos muito colega aqui. Que maravilha. Doutor Eduíges é cardiologista. Prazer. Uma aula fantástica. Parabéns, doutor Jorge. Muito obrigado, doutor Eduíges. Muito obrigado mesmo, viu? Prazer muito grande. E aí eu tive até a audácia de falar um pouco da cardiologia aí, mas bom falou demais. Muito bem, falou muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Você foi contemporâneo do professor, Eduíges? Você formou em 83. Eu comecei a dar aula aqui em 84. Exatamente. Comecei em segundo semestre de 84. Eu comecei. Então. Deve ter sido colega da época contemporânea do Edmilton, não? Foi do Edmilton, foi o Jorge. O Edmilton trabalhou muito comigo, e agora é que ele está só no CTI. Mas ele foi... Nós trabalhamos demais juntos. Da minha época era o Stropa, meu irmão Jorge Baldi. Stropa é um amigo que eu queria fazer cirurgia, e aí fui para o João Penido trabalhar com ele, e por Vera Marques, antigo. E aí adorei a pneumologia, aí resolvi juntar as duas coisas, que é a cirurgia e a pneumologia com a cirurgia torácica. Stropa foi meu mestre, a pessoa que eu devo demais, como a gente perdeu em 2010, sabe disso? Sei disso. O danado fumava muito. Ele fumava, dava aula fumando, ele atendia fumando, né? Eu falava com ele, tem que parar de fumar. Eu falei, não, vou ter câncer, você vai me operar. Pior que ele não teve câncer, ele teve corpo pulmonar, então... Difícil, mas muito prazer, doutora. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado de vocês terem assistido. Professor, então, quero agradecer imensamente, né, a presença do senhor, ter disponibilizado esse precioso tempo conosco, muito conhecimento condensado aí numa aula sensacional. Só agradecer mesmo, muita gratidão. Seria um grande prazer poder conhecê-lo pessoalmente. Muito prazer. Um dia a gente combina do senhor vir aqui. Um maior prazer. Pode me chamar que eu irei sim. Viu, Deise? Vamos tentar pensar aí, né? Professor Lia, e depois a gente, né, fazer uma comemoração, tomar um vinho, né, professor? Ou uma cachaça. Ou a cachaça. Eu sou mais do empiema na fase aguda, que é a cerveja, e o derrame pleural da insuficiência cardíaca e da nefropatia, que é clarinha, que é a cachaçinha. Hoje a aula teve um tema aí alcoólico, né? Teve a questão da cerveja e da amarula, eu achei interessante. Da amarula, né? Parece que tem um colega querendo fazer uma pergunta derradeira aqui. Estou à disposição. Patrus, ele é cardiologista. A palavra é sua, doutor.
Boa noite, professor. Boa noite, Para doutor Alexandre. Encantado com a palestra, uma experiência incrível. Mas eu não vou fazer pergunta, não. Já que ele falou da cachaçinha e da marula, vai ter uma festa junina. Se o senhor quiser vir, né, caso bom tempo, a gente pode convidar ele para vir para a festa junina da Associação Médica. Já melhorou. Já melhorou. Bem lembrado. Manda para mim, dependendo da data, nós estamos aí, né? Manda o convite para ele. Eu mando, pode deixar, eu te mando até. Obrigado, Deise. Obrigado maravilha, mesmo. Maravilha. Prazer, doutor Alexandre. Prazer. Um abraço. Professor, a palavra é sua. Encerramento. Olha, eu gostaria muito de agradecer a vocês de terem me ouvido aí. Eu acho que a vida é um aprendizado. Eu sempre digo que a gente começa um encontro e a gente sempre sai diferente desse encontro. Sai diferente sob todos os aspectos, né? Do aprendizado, da amizade, do respeito, e principalmente a gente vê tantos colegas assim que são competentes e estão aqui se dedicando a ouvir um tema que às vezes não está muito afeito a eles, mas tem sempre o desafio da vida, que é o aprendizado. Então, eu quero agradecer muito, estou sempre à disposição, né? O que tiver dentro da minha alçada, eu estou aqui na luta e pronto, um soldado na porta do quartel, para a gente estar juntos aí, indo firme, né? Que é o mais importante. E feliz aí de ver tantos colegas que eu tive a honra de conhecer e dar aula. Me estou vendo as fotos aqui, né? Eu queria até agradecer muito esse tempo, né? Para a gente estar aqui. Estou vendo Valéria, estou vendo a Elcio, Marinês, Deise, Alessandra, e aí a doutora Eduísio, o Alexandre Patrus. A minha esposa é cardiologista, doutora. Ela é da Sociedade Mineira aí da Cardiologia. Eu tenho, assim, até uma coisa que o Elcio perguntou, além da cachaçinha, ela gosta de tomar um vinhozinho, aí eu tomo, às vezes, um pouquinho de vinho com ela, porque como eu mudei de esposa, né, Marinês? Eu arrumei uma cardiologista para cuidar do meu coração. Você não é bobo nada, né? Nada. E aí ela semana passada, ela fez tudo para eu fazer um teste ergométrico. Eu gosto de jogar minha bolinha. Aí ela estava com medo, mas não teve jeito, não. Vou continuar jogando e bebendo a minha cachaça, porque eu quase quebrei a esteira dela lá. Que ótimo. Muito obrigado, então. Boa noite para vocês. Obrigado, e fica professor. com Deus, hein? Estou às ordens, e parabéns. Boa noite, e parabéns para vocês pelo trabalho excepcional aí do grupo, viu? Fiquei muito orgulhoso. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Igualmente.